Bom dia, vai bem contigo? Vai bem conosco, porque o Senhor é conosco, porque estamos com vida para mais um dia. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esse dia de vida? Vamos? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos por mais um dia de vida, mais um dia da tua graça, justiça, misericórdia, amor, perdão e proteção. Em nome de Jesus Cristo, declaramos tudo vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Recebe nosso louvor e gratidão e fala conosco. Estamos prontos para te ouvir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos falar hoje sobre Lucas, capítulo 23, versículo 46, que diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus morreu. Mas não fiquem tristes. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Vamos em Lucas 24, 6. Versículo 24, 6 diz assim: Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, ainda estando na Galiléia. Aqui se trata da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu. Depois, quando nossas irmãs que o seguiam foram procurá-lo no túmulo, ele não estava mais. E um anjo disse a elas: ressuscitou. Irmãos, Jesus não pede que passamos nada. Deus não pede que passamos nada que ele antes não tenha passado. Jesus foi o primeiro a morrer. Jesus foi o primeiro a ressuscitar como homem. Não é? Primeiro como homem que morreu e ressuscitou foi Jesus. E hoje, muitas vezes, nós não entendemos por que passamos pela morte. A morte é uma consequência natural do pecado do homem. O homem pecou, o homem morre. Mas graças a Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu incondicional amor, entregou o seu Filho para morrer por nós. E Jesus, morrendo por nós, fez com que nós pudéssemos, assim como Ele, também ressuscitar e termos vida. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós que deixamos o Senhor nos adotar como filho, porque o filho único seria Jesus. Depois fomos adotados, então temos Jesus como irmãos. Os que recebem a adoção de Deus, reconhecendo, recebendo o sacrifício que Jesus fez por ele, passam a ser filho de Deus. E passam a ter a graça da ressurreição. Então, muitas vezes questionamos por que passamos pela morte. Irmãos, passamos porque o homem pecou. Mas não podemos nos ater à morte. Precisamos lembrar que Jesus ressuscitou e que nós temos, pela graça de Deus, a vida eterna. Também vamos ressuscitar com Ele. E isso, irmãos, é um grande alento. É um grande alento para nós que temos que passar pela morte. Quantas mães perdem os filhos? Minha mãe perdeu 2 filhos antes dela ir para junto de Deus. 2 filhos. Quantos filhos perdem os pais? Eu perdi os meus pais. Quantos irmãos perdem irmãos? Eu perdi 2 irmãos. Mas, irmãos, não é por isso que a vida tem que acabar. Não é por isso que temos que nos entregar ao desespero, à dor. Não, irmãos, não. A Bíblia fala ser forte e corajoso. A Bíblia fala que Deus está sempre conosco. Então, irmãos, Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu força para a gente passar pela morte. Não vou discutir que a dor é terrível, que a dor se prolonga por anos e anos, prolonga. Mas, irmãos, quando nós pensarmos na morte de um ente querido nosso, quando nós pensarmos na falta dele, nós temos que pensar também que se Deus não nos levou com eles, com os nossos entes queridos, se Deus nos deixou aqui, é para que continuemos aqui. É porque Deus tem propósitos na nossa vida. É porque Deus espera que venhamos agir, que venhamos fazer, que venhamos ser útil às pessoas que ainda estão aqui. Muitas vezes outros filhos, ou o pai, ou a mãe que ficou, foi um, ficou outro. Muitas vezes aos irmãos.
E digo irmãos, não só irmãos de sangue, mas irmãos em Cristo. Muitas vezes é aqueles que não conhecemos. Deus tem propósito em nossas vidas. Se Deus não nos levou, não nos cabe, nós queremos nos entregar à morte estando vivos. Muita gente, não são poucas, que estando viva, se entrega à morte. Porque perdeu um ente querido, porque perdeu um filho, porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe. Muita gente, muita gente. Irmãos, não pode. Não é isso que Deus espera de nós, mesmo sendo doída. E Deus sabe o quanto dói perder alguém querido, porque Ele foi o primeiro a perder. Jesus morreu, Jesus esteve um tempo separado, mas Jesus ressuscitou. E Jesus foi para junto do Pai. 3 dias, irmãos. Cada um de nós temos os nossos 3 dias, que é a separação da morte, até o dia que vamos nos encontrar junto de Deus lá no céu. Então, em vez de ficarmos, irmãos, nos entregando à morte estando vivos, nós temos que fazer a nossa vida aqui valer. Nós temos que ser instrumentos de Deus para que outras vidas possam encontrá-lo, conhecê-lo, ter um propósito nessa vida, serem libertos de tantas prisões, terem uma vida saudável, uma vida abençoada enquanto estiverem aqui na terra, com a certeza de que quando fechar os olhos aqui, os abrirão junto de Deus e que poderemos nos reencontrar. É isso que temos que fazer. Ah, mas você não passou pela morte? Passei. Passei pela morte de entes queridos, sim. Perdi o que era mais importante para mim, que é meu pai e minha mãe. Perdi meus irmãos também muito, muito importantes. Minha mãe passou pela perda de 2 filhos e eu acompanhei tudo isso. É triste, é doloroso, é muito doloroso. Ninguém está preparado para a morte dos entes queridos de forma nenhuma, tenho certeza disso. Porque eu passei por isso. Mas, irmãos, há um propósito maior. Há um Deus vivo conosco. E volto a falar. Se Deus não nos levou no lugar ou junto com os entes queridos, é porque Deus tem propósito em nossa vida. E não podemos nos entregar à morte estando vivos. Quantas pessoas ainda precisam de nós? O que devemos fazer quando perdemos um ente querido? Viver o luto, chorar, e vamos chorar muitas vezes, muitos anos. Não é um ano e acabou, não, vamos chorar. Mas tem a hora de chorar. E tem a hora também de decidir. Nós podemos chorar, nós devemos chorar. Viver o luto. Mas nós não podemos nos entregar à morte estando vivos. Nós temos que continuar a luta aqui, irmãos, porque Deus nos deixou aqui, porque Deus tem propósito em nossas vidas, porque há pessoas precisando de nós. Se você perdeu um filho, vai trabalhar no orfanato. Pega todo aquele amor que você tinha pelo filho e entrega para outras crianças que não têm esse amor. Se você perdeu o pai, a mãe, vai auxiliar num asilo. Eu visito os asilos, converso com os idosos. É muito bom para eles, mas é muito melhor para nós. Perdeu os pais, vai trabalhar com idosos. Irmãos, sempre tem uma alternativa. O que não pode é a gente não querer viver mais. O que não pode é a gente ficar sofrendo essa dor eternamente. Não. Há o tempo de sofrimento. Mas há o tempo, então, também que esse sofrimento tem que abrandar, tem que ser menor. Mas não adianta a gente ficar, Senhor, vem, me liberta, Senhor, me ajuda. O Senhor já fez, o Senhor já ajudou. Ele já mostrou para nós que Jesus foi o primeiro que passou pela morte, mas que ressuscitou. O Senhor já nos deu o Espírito Santo. O Senhor já nos deu a força que vem dele. Somos nós agora, irmãos. Nós temos que decidir. Nós temos que agir. Nós, irmãos, nós temos que fazer. Nós temos que decidir se nós queremos morrer junto com os nossos entes queridos ou cumprir o propósito de Deus. Seguir aqui, porque tem muita gente que precisa de nós. Tem muita gente esperando o nosso socorro. O nosso ente querido morreu porque chegou a hora dele.
Porque Deus sabe o dia da nossa morte, do nosso nascimento e da nossa morte. Mas se Deus nos deixou aqui é porque Ele tem propósito, irmãos. E nessa quarentena é um tempo de muita reflexão, E a gente fica pensando, nossa, eu não posso mais chegar perto, não posso mais ajudar. Pode, irmãos, mesmo na quarentena. Quanta gente está ajudando, ofertando remédio, ofertando roupas. Outros estão ajudando espiritualmente, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de fé. E hoje eu creio que Deus está falando com muita gente. Perdeu o filho? Você não perdeu. Você o entregou a quem o criou. Era dele. Ele te deu o usufruto. Ele deixou você desfrutar por um tempo dessa bênção de ter esse filho do lado. Perdeu os pais? Não, você não perdeu. Você entregou ao que realmente o ama, incondicionalmente mais que você. Àquele que o fez, que o criou, que realmente é o Pai verdadeiro. Mas você está aqui. Você não morreu. Você não foi para junto de Deus. Porque ainda há propósito. Os propósitos deles se cumpriram. Era a hora deles irem. Mas você não. Você está aqui. Você precisa agir. Você precisa reagir. Você precisa cumprir o propósito, deixar Deus cumprir o propósito que Ele tem em você. Você não morreu. Não se entregue à morte estando viva. Não se entregue à morte estando vivo. Não. Há propósito ainda na sua vida. Há pessoas que precisam ser alcançadas através da sua vida. Há pessoas que precisam ser auxiliadas por você. Há pessoas que precisam ouvir a tua voz. Há pessoas que precisam sentir a tua presença. Há pessoas que precisam que você esteja perto. Que você auxilie. Deus tem propósito na sua vida. Só Deus pode tirar a sua vida. Ou melhor, só Deus pode te chamar. Então não lhe cabe se entregar à morte. Não lhe cabe se entregar à morte. Deus te deu vida. Irmãos, nesse tempo de quarentena, quantas pessoas queriam ter vida? Quantas pessoas queriam estar aqui? Mas o tempo dela acabou. O nosso não. Deus nos permitiu estar aqui. Então vamos atentar para isso. Vamos atentar para o propósito que Deus tem em nossas vidas. E vamos em busca desse propósito. Vamos deixar Deus realizar esse propósito. Não estamos aqui para ficar dia e noite sentados, chorando a dor. Não, irmãos. A dor vem. Podemos e devemos senti-la, mas por um pouco de tempo. Não pode ser a nossa vida toda. Não pode. Porque nós não podemos tirar a nossa vida. E muitas vezes, quando perdemos um ente querido, inconscientemente, nós tiramos a nossa vida. Porque nós paramos de viver. Porque nós vivemos mais no choro, na dor, na tristeza, na melancolia, do que temos vida real. Chega, o tempo acabou. E não pense que se o ente querido nosso, aquele que perdemos, pudesse nos ver, estaria feliz. Fala, olha, ela sente a minha falta. Olha, ela chora. Olha, ela está sofrendo. Não, pelo contrário. Diria, mas ela está viva. Ela tem que enxergar que está viva. Ela tem que enxergar que Deus tem propósito na vida dela. Ele tem que enxergar que está vivo. Ele tem que enxergar que não acabou tudo, que ainda ele pode fazer muita coisa. Olha, ela tem que reagir, ele tem que reagir. É isso que eles diriam para nós, se eles pudessem falar, pudessem nos ver. O que não acontece. Mas não precisam eles falarem. Nós temos em nós o Espírito Santo. Nós temos junto de nós um Deus vivo que fala conosco a cada dia, como está falando hoje. Não morra, você está viva. Não se entregue à morte estando vivo. Não se entregue à morte estando vivo. Reaja. Levanta. Chora na hora que tem que chorar. Mas não vive essa dor eternamente. Você tem vida. Você está aqui no mundo. Você está aqui no mundo por um propósito. Então não se entregue à morte. É vida. Chegará o dia em que você morrerá. Chegará o dia que você vai para junto de Deus. Mas ainda não é a hora. Então não se entregue à morte agora. Viva. Tenha vida.
Nós temos que ter domínio. Nós temos que ter controle, até mesmo sobre a dor, irmãos. Deus nos deu condições para isso. Mas somos nós que temos que levantar. Muitas vezes, pessoa alguma pode nos ajudar se nós não tomarmos a decisão certa. Tome a decisão certa. Viva. Chore a morte dos seus entes queridos, mas por um pouco de tempo. Não se entregue à morte estando vivo. Amém? Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que a dor da perda é muito grande. Nós sabemos que dói no profundo da nossa alma a falta, Senhor, dessa pessoa. Saber que não vamos poder vê-la mais, não vamos mais poder falar com ela, dói, Senhor, dói. Mas nós sabemos que o Senhor, mais do que qualquer outro, Senhor, sabe o quanto dói. E foi por isso, Senhor, que o Senhor não nos deixou mortos. Foi por isso, Senhor, que o Senhor entregou o seu Filho para que houvesse, Senhor, a esperança da ressurreição, para que pudéssemos ter a real vida, a vida eterna, onde não haverá choros, não haverá pranto, Senhor. Nós sabemos disso. O Senhor foi o primeiro a passar. E sabemos que o Senhor não nos dá fardos maiores do que podemos aguentar. Então, se passarmos pela morte, pela perda de alguém, a perda entre aspas, porque haverá o dia que estaremos todos juntos, face a face contigo, em nome de Jesus. Mas se passarmos por esse momento, Senhor, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito, o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, nós vamos passar, Senhor. Vamos passar. E não vamos nos entregar à morte, não, Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem propósito em nossas vidas, que outras vidas precisam de nós, Senhor. Não somos nós, Senhor, que precisamos. Não podemos olhar para esse foco. Nós precisamos porque eu perdi, porque eu estou só. Não, nós nunca estamos sós. Nós temos força. O Senhor tira a vida da morte. Então nós podemos ser úteis, nós podemos ser instrumento nas tuas mãos, nós podemos ser fortes para ajudar outros que vão passar por isso. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abre os olhos espirituais. Abre o entendimento dessas pessoas que perderam entes queridos e que estão perdendo. Porque que elas possam ver que o Senhor é a força delas. Que elas possam, Senhor, ter o tempo de luto, de choro, mas que elas não fiquem, Senhor, nesse luto eternamente, nesse choro, nesse pranto eternamente. Que elas não se entreguem à morte estando vivas. Em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus. E sob tua palavra eu creio que muitos serão visitados por ti nessa hora, através dessa palavra. E em nome de Jesus haverá vida, haverá força para continuar, para que teu propósito seja cumprido. Haverá o dia, Senhor, em que essa pessoa poderá chegar a outra pessoa e dizer, não, você não morreu, você está viva. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, eu também perdi. Como eu digo agora, eu também perdi. Mas eu estou viva. Deus me deixou aqui para te ajudar, para te auxiliar. E é o que eu vou fazer. Eu não vou me entregar à morte. Te louvamos por essas vidas que serão alcançadas por ti. E te agradecemos, porque o Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus Cristo, seja louvado e glorificado hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Senhor. Aleluia.